É isso aí, pessoal, eu sou o Dr. Reclama e você está no canal Teóricos.ual. Bom, galera, no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês e fazê-los refletir a respeito de algumas coisas que eu acho muito estranhas que acontecem no mundo, né? Que estão acontecendo no mundo atualmente. Quem não sabe, eu tenho um canal de tecnologia que se chama Dr. Reclama, né? E, bom, a primeira coisa que me chamou a atenção no começo desse ano aí foi observar uma certa discrepância, né? Observar que, cara, algumas plataformas oriundas de um país totalmente capitalista defendem com unhas e dentes o marxismo, né? Em sua essência. Tanto o YouTube, como também o Google, como também a plataforma do Face e também a própria Microsoft. Você observa que existe uma tendência vinculada ali nessas plataformas com, como é que eu vou dizer, um enraizamento da esquerda embutida dentro dessas plataformas, onde você observa algumas tendências bem radicais. O que acontece, galera? Eu sempre fiquei pensando, por que isso acontece, né? O que está havendo? O que está acontecendo? Afinal de contas, ao menos você sempre acha, eu sempre achei na minha concepção, na minha pequena cabeça de minhoca, que os States eram lugar do capitalismo, né? Onde lá tudo que vinha de lá era puramente capitalismo. E sempre tentei, sempre achei que isso fosse ou seria uma técnica, né, de dissuadir as massas e seria uma receitinha de bolo para países sul-americanos ou subdesenvolvidos. Tipo, eles são capitalistas, mas tentam insurgir, né, a esquerda, o marxismo em países subdesenvolvidos. Por quê? Qual a tendência disso, né? Mas quando você começa a estudar um pouquinho mais a fundo, você começa a ver que existem raízes marxistas, né, dentro do próprio solo americano. Agora a gente está observando aí um belo exemplo que é a Califórnia, né? Se você estuda e está sabendo tudo que está acontecendo na Califórnia, a gente sabe que existe lá uma semelhança muito grande aqui com o Brasil, né? Ao menos na maneira da administração ser muito parecida com a esquerda aqui do Brasil. Então você fica pensando que, né, depois você começa a ligar os pontos, como dizia Steve Jobs, e observar que, exemplo, Trump, né, recebeu informações de alguns hackers russos, né? A gente sempre teve aquele boato, né, de que a Rússia teria eleito Trump, né, de que a Rússia teria feito alguma pressão em algumas redes sociais. A gente observa que isso acontece vez que outra, né? Pô, aí você pensa assim, tá, mas os americanos não foram os caras que criaram a internet, né? Eles praticamente criaram a internet e você tem a ideia de que os caras dominam a tecnologia da internet. O que não é bem assim. A gente observa que vários países comunistas vêm se esforçando e focando muito no fato do contra-terrorismo, né? No fato de influenciar outras nações através de influências cibernéticas, né? Então a gente observa que tanto Rússia como China, né, o exército de 50 cents, aí para quem não sabe, tudo isso aí é uma tentativa deles de forçar a opinião pública. Então, de repente, você fica pensando, caraca, então quer dizer que existe uma esquerda marxista nos Estados Unidos, embora não mencionada, né, não, como é que eu vou dizer, não deflagrada, mas existe. E aí, o que acontece, o que eu vou falar hoje para vocês no vídeo de hoje é uma coisa que é, em si, bem perigosa, porque
fala sobre algumas coisas que o mundo está falando, os Estados Unidos estão falando, está vindo à tona isso, mas que no Brasil aqui a mídia, tanto as emissoras, parece que tampam os ouvidos porque isso não seria tão legal para a esquerda no Brasil, não é verdade? Bom, o que acontece é que, para quem não sabe, eu venho comentar com vocês hoje, a gente vai falar sobre o coronavírus e tal, a gente vai falar sobre isso, mas vamos chamar ele de epidemia, tá? Ou pandemia. Bom, o que acontece é o seguinte, galera, tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, né, sempre houve como é que eu vou dizer, aquele prospecto de que talvez não tivesse sido oriundo de morcegos, né? Que isso talvez tivesse vindo de algum lugar mais inteligente, como um laboratório, né? Então a gente sabe que esse laboratório que tem lá em Wuhan é um laboratório de alta tecnologia, mas que, entre aspas, tem um sistema de segurança biológica tipo nível consultório dentário, né? É o que comentam. E após inúmeros vazamentos de vírus dentro do próprio solo americano, o governo Obama parece que teria cancelado a verba para estudos com o tal vírus, né? Então o que acontece é que esse funcionário da OMS aí que a gente conhece, o Fauci, né? Eu vou colocar a foto dele aqui para vocês darem uma olhada. O Falso, né? Esse cara acabou fechando algumas parcerias aí com outros imunologistas e caras que estudam isso e acabaram investindo uma grana preta lá em Wuhan, cara. Né? Então o que acontece, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, eu vou largar o link aqui embaixo da descrição, inclusive de alguns jornais americanos que falam sobre isso mais especificamente, que eles começaram isso aí na época do Obama, né? Testando esse vírus, no caso, né? Em furões, e até que chegou um ponto que o troço virou um vetor viral tão forte que acabou se transmitindo pelo ar de um furão para outro. Então eles chegaram num ponto onde eles queriam. Bom, agora assim, ó, fazendo uma retrospectiva, né, do tempo da Guerra Fria, sabe-se muito bem que tanto os americanos quanto a própria União Soviética já testavam as tais armas biológicas, na verdade. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética, né, vacinas, eles também talvez já tivessem tentando criar vacinas, mas era óbvio que eram armas biológicas, tanto o sarampo como também a varíola, de uma maneira replicante mais agressiva. Então o que acontece foi que quando, obviamente, o Trump acusou a China de ter feito o vírus se espalhar, né? Ele acusou com uma certa, como é que eu vou dizer, autoridade, porque ele sabia, né? Inclusive o secretário do Trump, esse Fauci aí, o cara é secretário da OMS, é funcionário da OMS e também funcionário do alto escalão nos Estados Unidos. E esse cara foi o responsável pelo financiamento de estudos, né, do vírus em Wuhan. Então, inclusive, tem lá até a cientista que estava trabalhando nisso, apelidaram ela de mulher morcego. Mas a moral da história é que não é de agora que a humanidade vem trabalhando com vetores virais, né? Desde o tempo da Guerra Fria já se fazia isso e, obviamente, agora a gente não sabe prescrever, né? Inclusive teve aquele cara que foi prêmio Nobel que comentou, o cara comentou que aquilo não tinha vindo de um morcego, né? A coisa era muito mais inteligente, muito mais intuitiva. Os caras foram melhorando e evoluindo o vírus até que descobriram uma porta de entrada para o sistema imunológico humano e esse vírus vem desde então evoluindo, mutando em cima dessa porta de entrada e se replicando e contaminando as pessoas. Tá? Quem leu aqui embaixo aqui a descrição do que fala esses jornalistas americanos aí vai entender muito bem que isso não se trata de um simples acidente, mas sim de, como é que eu vou dizer, estudos de uma arma biológica, de uma futura e promissora arma biológica, que provavelmente, né,
vem a ter também aí o dedo do PCC, Partido Comunista Chinês, com o vazamento, né? Mas aí eu fico pensando aqui, eu paro para analisar o seguinte: quando deu esse vazamento aí, na época do Obama, e eles resolveram cancelar o projeto, e aí migraram para Wuhan, né? Os caras não pensaram que, de repente, seria uma excelente arma para o PCC, Partido Comunista Chinês, espalhar isso pelo mundo e sair lucrando. Então, quer dizer, aí você fica pensando assim, peraí, mas a esquerda americana, junto com o PCC chinês, quer dizer, está tudo envolvido? Ou será que a melhor explicação para isso seja a nova ordem mundial fazendo a sua cartilha para destruir o gado, né? Aí você pensa da maneira que você quiser. Eu observo que existe uma eminente esquerda nos Estados Unidos, isso está ficando cada vez mais forte, embora seja um país capitalista ou não. E agora, se essa esquerda trabalhou em conjunto com o Partido Comunista Chinês ou não, ou se foram arbitrariedades independentes, a moral da história é a que você já sabe, é a que todo mundo já sabe, é o que aconteceu e o que vem acontecendo. Esse vírus desde então vem mutando e não para mais, né, de mutar, e a gente está aí já vivendo aí já praticamente 2 anos de situação plausível no nosso país e no mundo. E eu queria dizer para vocês que as expectativas extrapolam que o responsável pela tal pesquisa seja esse tal de Fauci, né? Então, quer dizer, acusar o governo chinês totalmente não é a total verdade. Afinal de contas, quem estava financiando o tal, vamos dizer assim, investimento, a tal pesquisa, eram os americanos. Obviamente que a gente não sabe aí até que ponto vai, né, a parceria americana com os chineses. Eis porque Trump tinha tal propriedade de dizer que o vírus tinha sido fabricado em Wuhan, né? Mas aí a pergunta que não quer calar é que eu te faço é a seguinte: o que você acha? Você acha que existiu uma cooperação do governo americano com o partido chinês para que esse vírus se espalhasse? Ou o governo americano só vinha pagando os investimentos para a criação de uma arma biológica e o governo, né, o Partido Comunista Chinês, resolveu tomar isso e espalhar o vírus para que acontecesse tudo que vem acontecendo, né? Ou será que isso é o intuito da nova ordem mundial? Será que, na verdade, eu sempre disse na minha cabeça que não existe esquerda e nem direita, existe apenas interesses e o poder, né? Então, isso realmente te deixa pensar que existe esquerda, existe direita? Será que, de repente, não é uma coisa só? Será que, de repente, todo mundo não quer só poder e mais poder e dane-se, vamos atropelar todo mundo? Ou será que realmente existe uma cartilha da nova ordem para destruir o gado e ficar de boas aí após, né, todos esses acontecimentos, para ver o que vai rolar, o que vai acontecer? Queria que você comentasse aí, me dê o seu feedback. Afinal de contas, a entrevista está aqui embaixo, o link, vocês podem ler, vocês podem entender, né? Inclusive ali fala que eles foram até em cavernas para pegar amostras desse vetor viral e compará-las com o vetor viral que eles tinham, para ver se podiam haver alguns acréscimos, né? Esse prêmio Nobel aí comentou até que o fator viral tinha componentes de vários outros vírus e seria impossível que tivesse sido originário de um único hospedeiro, né? Os caras foram evoluindo, mutando. Então tá aqui, ó, o pai do vírus é esse aqui, tá? Se você acha que se sentiu prejudicado, esse belo bonitão aqui foi o cara que financiou, né, a pesquisa do vírus em Wuhan. Eu acho que nenhuma emissora vai falar isso, né? Mas a gente tem que pesquisar, a gente tem que correr atrás e ver se realmente é, se não é. Eu vi que tá rolando um falatório nos States e achei interessante fazer esse vídeo para te mostrar. O pai do vírus é o Fauci, né? Queira você queira ou não, o Fauci, ele é meio Fauciane. É isso aí, pessoal. Se gostou, se inscreve no canal aí, dá um joinha e compartilha esse vídeo. Afinal de contas, né, a gente sabe que muitas coisas não passam do meio exterior para o Brasil, né? Afinal de contas, a gente tem uma mídia marxista e esquerdista aqui, então eu queria sua opinião. É isso aí, valeu, um abraço.